Bom dia a todos vocês, jovens dessa classe. Estamos aqui para continuarmos o nosso estudo. Hoje a gente vai falar sobre alcoolismo. Por ser um estudo longo, nós vamos dividir ele em duas partes, tá certo? Nós vamos tomar como base para esse estudo o texto que se encontra em Efésios, no capítulo 5, dos versículos 15 a 25, com destaque para o versículo 18, muito conhecido nosso, né? Que diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, é a recomendação do apóstolo Paulo, né? Aí para os Efésios e também até para a Igreja de Cristo, né? Então, essa questão, esse tema, alcoolismo, é um tema muito discutido, muito abordado no meio cristão. E por incrível que pareça, minha gente, esse tema, alcoolismo, não, nem entre os cristãos há consenso do que realmente se pode considerar o que é certo ou o que é errado. A questão da bebida alcoólica é muito complexa, porque envolve aspectos culturais, ideológicos, científicos, mas principalmente porque não encontra unanimidade, nem mesmo entre os cristãos, se é lícito ou não, se é conveniente ou não, eis a questão. Nosso desejo com esse estudo não nosso desejo é encontrar na palavra de Deus um conselho seguro que nos conduza a um posicionamento cristão, ético, perante o qual tenhamos paz conosco, com os outros e principalmente com Deus, né? Que esse é o mais importante. Vocês sabiam, pessoal, que o álcool é considerado mundialmente o entorpecente mais popular entre os jovens? Vocês sabiam disso? 68,3% dos brasileiros entre 13 e 18 anos fazem ou já fizeram uso do álcool? Vocês sabiam disso? Pois bem, o nosso primeiro ponto vai falar sobre bebida alcoólica, uma perspectiva sociológica. A sociedade e a ética judaica, nos tempos bíblicos, já temiam os efeitos degradantes do vinho, embora fosse culturalmente aceito e apreciado. Então, os judeus, na época do Antigo Testamento e do Novo, eles faziam uso do vinho, eles apreciavam o vinho. E o vinho era um costume aceito entre aquele povo. O Talmud, que era o livro das tradições judaicas, determinava a mistura de 3 medidas de água para cada medida de vinho. Sem essa diluição, a bebida estaria inadequada para o consumo. E os cristãos eram ainda mais cautelosos quanto ao uso do vinho. A gente vai encontrar essas recomendações em Romanos 14, 21 e 1 Timóteo 3, 3. Em nossos dias, vemos pais, educadores, autoridades e a própria sociedade alarmados com o crescente consumo de bebida alcoólica entre os jovens e adolescentes. Hoje se pensa em bebida diluída, pouco álcool, mas nem se pensa, né, em bebida diluída, ou seja, com pouco álcool, mas em uma bebida aditivada, turbinada, né, como eles costumam dizer. O consumo precoce nasce mesmo antes do incentivo dos colegas e do escapismo emocional. Começa dentro de casa, com a permissividade dos pais, no barzinho convidativo e nos incentivos veiculados na TV, né? A TV passa muitos comerciais de bebidas, né? De cerveja e etc. O problema sai de casa e alcança as ruas, afeta o comportamento, atrapalha o trânsito, desestrutura as escolas, desqualifica o trabalho, transtorna os relacionamentos, suprime os direitos, degrada a moral, insufla a criminalidade e aniquila toda e qualquer perspectiva de uma vida vitoriosa. Um abismo, minha gente, chama outro abismo, já diz a palavra do Senhor. Uma dose chama outra dose. E assim, as marcas nocivas desse vício logo são reconhecidas nas desordens sociais, não é assim? Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas?
Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 23, dos versículos 29 a 30. É um retrato dos dias atuais. Né? O problema é tão sério que até mesmo a mídia, instigadora do consumo precoce, hoje veicula os resultados desse comportamento. No programa Fantástico, no dia 17 de julho de 2005, foi apresentada uma reportagem cujo título foi Juventude Viciada. Foram apresentados diálogos com jovens entre 13 e 16 anos. E eles afirmavam o seguinte: a gente se reúne para beber antes de ir para as festas, só para aquecer. Quando chega lá, tem mais bebida. E a boa é ficar no brilho, é sair do medo, é criar coragem. Quando a gente bebe, a gente perde a vergonha e faz, e depois nem lembra mais. Na Folha de São Paulo, de 9 de setembro de 2004, a matéria trazia o seguinte título: A sedução do álcool na adolescência. E dizia: cada vez mais frequentes entre os jovens e adolescentes estão as festinhas turbinadas. A bebida, cujo consumo é estimulado pelo convívio social, é a porta de entrada para as drogas. Então, uma coisa vai levando a outra. A revista Época, do dia 31 de dezembro de 2003, publicou o seguinte: movidos a álcool, a droga da moda é legalizada e a faixa etária da primeira dose já caiu para 10 anos. Isso em 2003. George Vaillant, autoridade mundial sobre alcoolismo, disse em entrevista à revista Veja: beber socialmente é como viajar com um carro sem estepe. Quando menos esperar, estará encrencado. Os jovens são os que mais têm a perder. Perdem a chance de viver. Uma grande verdade, né? Há um provérbio japonês que diz: primeiro o homem toma a bebida, depois a bebida toma o homem. Os cristãos que defendem a prática da bebida social ou a bebida moderada deveriam submeter-se a uma autoavaliação. Posso ficar sem beber, sem que isso me incomode, mesmo quando estou na liberdade do meu lar? Mesmo se não tiver ninguém a quem responder? Olhe, meu irmão, se você precisa recorrer a textos bíblicos cada vez que uma pequena dose lhe incomoda a consciência, então deve acordar para o fato de que a bebida já tomou conta de você. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Isso está em Provérbios, capítulo 20, versículo 1. A bebida alcoólica, uma perspectiva biológica. A lista dos danos provocados pelo álcool na saúde e na economia parece não ter fim. É tão grande que o governo gasta mais recursos na tentativa de reverter os problemas causados pelo alcoolismo do que os impostos que arrecada com a verba de bebidas alcoólicas. Vejamos algumas estatísticas reveladoras. O álcool provoca impotência sexual, epilepsia, alucinações, demência, câncer, cirrose, gastrite, síndrome fetal, distúrbios no coração e outras anomalias mais. Quase 70% das internações psiquiátricas, 68% das ocorrências de afogamento, 53% dos atropelamentos, 67% dos homicídios, 60% dos acidentes de carro, 55% das quedas fatais, 80% dos casos de estupro e 65% dos suicídios entre jovens brasileiros entre 13 e 25 anos estão diretamente relacionados ao consumo do álcool, infelizmente. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Isso é o texto de Efésios 5,18 na linguagem de hoje. Ai dos que passam o dia
inteiro bebendo cerveja e vinho. Desde a madrugada até a tarde e a noite ficam completamente bêbados. Isaías 5:11, também na linguagem de hoje. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Isaías 5:22. Talvez, minha gente, o grande problema para a juventude brasileira, incluindo os cristãos, não seja a bebedeira e o consumo exagerado, mas a crença no mito de que beber moderadamente não prejudica ninguém. E se ele ou você fizer parte dos 25% da população mundial que comprovadamente possuem uma predisposição para o alcoolismo, se for assim, com uns poucos goles de vez em quando, tal pessoa poderá se tornar dependente ou alcoólatra. Alcoólatra. A palavra de Deus adverte quanto aos perigos de brincar com o inimigo. Tiago 4:7, Efésios 4:27. Depois leiam esses textos. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso está em 1 Pedro 5:8, no, no texto na linguagem de hoje. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo, com menos do que se espera, a sedutora bebida mostra suas garras. Bastam 300 ml de cerveja ou 100 ml de vinho ou 50 ml de destilado para que as funções mentais e a coordenação motora comecem a falhar. Com uma dosagem a mais, a mente relaxa, os reflexos se tornam retardados e o campo visual diminui. Aumente um pouco mais a dose e estará diante de um indivíduo completamente embriagado. E se houver uma mistura de fermentados com destilados, uma dose a mais é o que basta para um coma alcoólico ou até mesmo a morte. É muito sério isso, né? Fiquem alertas, não deixem que as festas e as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Lucas 21:34, na linguagem de hoje. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras. Então, na Bíblia há muitas recomendações a respeito da bebida alcoólica. No próximo domingo a gente vai continuar esse tema e eu espero que vocês possam ter aproveitado os ensinamentos que passamos hoje. Que Deus abençoe cada um. Até o próximo domingo. Deus abençoe vocês.